Quero aqui expressar aos senadores Eunice Oliveira, ao ex-senador Mauro Benevides, aqui hoje presente, e ao senador Inácio Arruda e a todos no Ceará, a minha solidariedade diante da premência de o povo do Ceará e, na verdade, de todo o Nordeste que está atingido pelas secas. E eu tenho a certeza que a presidenta Dilma Rousseff está olhando com muita atenção e carinho e tomando as providências para acudir a população do Nordeste. Mas hoje, senhora presidenta, quero falar sobre o princípio da transparência no serviço público e a determinação de divulgação dos salários dos servidores. Os editoriais de ontem, 22 de maio, dos principais jornais de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, discorreram sobre a importância para o país da divulgação de forma individual dos salários dos servidores públicos. A discussão, como sabemos, é fruto da aprovação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, que foi regulamentada pela presidenta Dilma Rousseff por meio do Decreto 7.724, de 16 de maio deste ano, ocasião em que ela também designou os membros da Comissão da Verdade. A Folha de São Paulo, ao historiar o assunto, afirmou que a discussão que se tratava decorria de a norma legal ter fixado diretrizes gerais para o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, mas ter deixado para cada um dos poderes a tarefa de regulamentar a sua aplicação. Diz a Folha que o governo Dilma Rousseff editou decreto no qual determina que os órgãos federais divulguem na internet de forma individualizada a remuneração e outros subsídios dos servidores, como ajudas de custo, vantagens e jetons. A medida, como garantiu a Folha de São Paulo, deve ser saudada como um avanço. Não há dúvida sobre as vantagens da mais ampla e mais clara exposição dos gastos executados com dinheiro público, não só porque uma gestão transparente é menos vulnerável a atos de improbidade administrativa, mas também porque o contribuinte pode conhecer melhor os destinos dos impostos que paga. O jornal O Estado de São Paulo, ao rebater posicionamento da Associação dos Magistrados Brasileiros e de outras entidades de servidores públicos, declara com firmeza que são inconsistentes as alegações das entidades corporativas do funcionalismo que se puseram a protestar e ameaçam ir à justiça contra a divulgação individualizada dos salários e vantagens pecuniárias adicionais pagos aos servidores do Executivo Federal. Diz o Estado de São Paulo que a sociedade, ao custear com seus impostos a paga dos servidores, por isso mesmo chamados públicos, é o seu patrão. Daí ter o direito de conhecer em detalhe, como um empresário do setor privado, quem recebe quanto na sua firma. De mais a mais, não apenas a remuneração, mas os cargos ocupados e as funções exercidas pelo funcionalismo são informações de caráter coletivo, de interesse coletivo. É o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano, observou em 2009 o ministro Carlos Aires Brito, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação de uma servidora contra a publicação de seu salário no site da Prefeitura paulistana. O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa ao município. O governo do Estado, aliás, pelo governador Geraldo Alckmin, anunciou que seguirá a norma federal. Essa linha de raciocínio tem sido por mim defendida há mais de 20 anos. Não tenho dúvidas de que quanto maior for a transparência no trato com a coisa pública, maior será o benefício para a sociedade brasileira e para o fortalecimento de sua democracia. Assim, sempre entendi que a remuneração paga pelo Estado aos seus funcionários é uma informação de interesse público e, portanto, deve ser disponibilizada a todos. No texto constitucional de 1988, o inciso 33 do artigo 5º,
garante que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo e geral. O inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 franqueia a todos o acesso a registros administrativos e informações sobre atos do governo. Em 1988, fui eleito vereador na cidade de São Paulo e em 1989, em razão da votação então de mais de 201 mil votos, fui conduzido à presidência da Câmara Municipal. Lá implementei algumas medidas que julgava e ainda julgo importantes para o bom desempenho do trabalho de um administrador público. Dentre elas, propus que todas as reuniões de comissão diretora fossem transmitidas em tempo real para a casa inteira. Também determinei a publicação da listagem completa dos funcionários lotados na Câmara, contendo o nome, a lotação e o salário de cada um. À época, alguns servidores mais antigos e com alta remuneração vieram a mim, pediram-me uma reunião e disseram a mim... Presidente, o senhor quer divulgar a nossa remuneração? Imagine, alguns de nós aqui fomos casados, a ex-mulher vai ficar sabendo quanto é que nós ganhamos. Eu falei, mas é direito delas saber quanto ganha a pessoa que foi casada com o seu marido. E, ademais, eu solicitei, então, os pareceres dos juristas Gofredo da Silva Teles e José Afonso da Silva, e ambos, cada um por si, encaminharam os seus pareceres, onde diziam exatamente que, como os servidores eram pagos, eram servidores do povo, eram pagos pelo povo, então é direito do povo saber o quanto ganham. E logo que cheguei ao Senado Federal, apresentei o projeto de resolução número 7, de 7 de março de 1991, assinado também pelos senadores. Quero aqui recordar: Pedro Simão, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Maurício Correia, José Paulo Bisol, Chagas Rodrigues, Alfredo Campos e Nelson Vadequim, discriminando que o Senado Federal deveria publicar anualmente uma relação contendo os nomes dos seus servidores com o respectivo cargo e remuneração final bruta. Determinava ainda o projeto que as compras efetuadas e os serviços contratados pelo Senado seriam dados a conhecer mensalmente por meio de publicação no Diário do Congresso Nacional. Na justificativa da matéria, dizia que o projeto tinha por objetivo dar transparência a todas as atividades da Casa, particularmente aquelas que envolviam gastos com bens, serviços e pessoal. Como a proposição não foi aprovada, voltei a apresentar novo projeto de resolução com o mesmo teor, o projeto de resolução número 13, de 3 de abril de 2002. Como este segundo projeto também não logrou êxito, apresentei um terceiro, que está tramitando, o projeto de resolução número 24, de 5 de junho de 2009, a fim de que o Senado tornasse público semestralmente, por meio do diário e do sítio eletrônico, agora que temos a internet, relação contendo os nomes dos servidores com o respectivo cargo e remuneração bruta final, agrupados de acordo com a unidade de lotação. Eu me batia contra a argumentação para o arquivamento das matérias, originária sempre de alguns dos funcionários e de suas entidades, que colocavam o princípio da privacidade individual acima do princípio da publicidade no serviço público. Com a evolução da interpretação constitucional e a consolidação do Estado democrático de direito em nosso país, a tese de que o interesse público está acima do interesse privado venceu, quando se trata da transparência de gastos públicos. Na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu divulgar nominalmente os salários dos próprios ministros e de todos os seus servidores, medida que vale apenas para o Supremo Tribunal Federal, mas que, tenho certeza, será estendida para todo o Poder Judiciário. Desta forma, não há mais razões de fato ou de direito que impeçam o Senado de também disponibilizar no seu sítio eletrônico, na internet, a remuneração e subsídios recebidos por ocupação
recebidos por ocupante de função ou cargos públicos, incluindo auxílios, ajudas de custos, gratificações, indenizações e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões. Esse é o pedido que faço ao presidente José Sarney e à mesa diretora, a senadora Marta Suplicy, vice-presidente, e toda a mesa, senhora presidente, desde logo, e para que determine desde logo a publicação dessas informações no site do Senado. Nós, membros do Congresso Nacional, em particular do Senado Federal, que temos a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, temos que dar o exemplo na nossa casa. Eis porque recomendo ao presidente José Sarney que nem precisa aguardar a regulamentação do Ministério do Planejamento. Nós podemos, no Senado Federal, dar o exemplo como o fez ontem, por decisão, o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.